Estimados e estimadas, nós damos sequência neste bloco, neste módulo, a nossa reflexão sobre os votos na vida consagrada, sempre à luz do magistério do Papa Francisco. E chegamos, então, depois de termos falado sobre o voto de obediência, o voto de pobreza, ao voto de castidade. E como nos anteriores, sempre é bom partir da realidade, do mundo em que vivemos, da cultura em que estamos situados, para, a partir dela, pensarmos e ressignificarmos os votos. E há dois fenômenos hoje que interpelam profundamente, eu diria quase que chocam com toda e qualquer reflexão sobre o voto de castidade. O primeiro é a cultura hedonista, assim classificada pelos documentos da Igreja, que pensa a sexualidade não mais como uma interdição, mas como um direito e como um prazer a ser explorado. E quando digo explorado, nos dois sentidos da palavra explorado. Primeiro, na dimensão pessoal, subjetiva, de viver intensamente a sexualidade. Se antes era proibido, hoje é obrigatório. E isso por uma série de razões, desde razões subjetivas, psicológicas, até razões médicas, porque a sexualidade não é mais necessariamente vinculada à procriação, e também pelo lado que a sexualidade muitas vezes foi descolada, separada da afetividade. É a cultura do nosso tempo e é a partir dela que devemos pensar, mas explorada também porque o sexo e o afeto virou um negócio. Hoje vende-se de tudo, inclusive essas duas dimensões da nossa existência que são transformadas em produto. Então, como viver a castidade dentro desse contexto cultural? Mas há um outro fenômeno também difícil de ser enfrentado, mas que precisa ser, que é o dos abusos sexuais. E quando falamos em abusos sexuais, não é algo que foi inventado recentemente. A violência sexual, violência afetiva, sempre existiu. Se quisesse ver, é só olhar as narrativas da Bíblia ou de outros clássicos das diferentes culturas para ver como esse fato, esse fenômeno acompanhou a humanidade e sempre foi visto como algo enigmático, problemático e que deve ser solucionado. Só que ultimamente os abusos sexuais têm vindo à tona também no âmbito da igreja, principalmente nos últimos 20 anos e mais recentemente 10 anos, né? Se todos olhamos os noticiários ligados à igreja, um dos grandes temas são os abusos sexuais, que em alguns países foram não abusos individuais, localizáveis, mas foram epidêmicos, sistêmicos, estruturais, onde a igreja tinha se transformado numa máquina de cometer abusos. Quando digo igreja, é instituição. Instituição nos seus diferentes níveis, bispos, padres, religiosos, religiosas e leigos também. Aos casos clássicos, né, que estão ali dos Estados Unidos, mas também aqui na América Latina, tivemos no México, no Chile, no Peru e aqui no Brasil também. Então, como falar de castidade dentro de uma instituição como a igreja, que deveria dar o exemplo e acaba sendo o exemplo contrário daquilo que o Evangelho inspira. O Papa Francisco tem falado disso com muita clareza, com muita força, em torno à questão dos abusos. E vejam que ele sempre faz uma ligação muito estrutural. O abuso sexual sempre vem acompanhado pelo abuso de poder e o abuso de consciência. São três formas doentias de uma mesma estrutura que marca a vida pessoal e institucional. Não é apenas uma questão pessoal, é uma questão estrutural, institucional, que nesse nível deve ser trabalhada. Então, temos esse contexto que torna difícil, ao mesmo tempo exigente e ao mesmo tempo profundo de refletir a temática do voto de castidade. Quais são os nossos critérios? Como sempre,
os critérios evangélicos. E aí precisamos redescobrir o sentido cristão da palavra amor. O que é amar? É possuir o outro ou entregar-se ao outro? Essa é o eixo fundamental da reflexão. E junto com ela vem o que entendemos pelo ser humano. O que é a humanidade? Porque a afetividade e a sexualidade são expressões fundamentais da nossa humanidade. As mais profundas, as mais íntimas e as mais expressivas. O que é o ser humano? É apenas espírito? É espírito e corpo? Ou é uma totalidade que nós não podemos separar? Qual é o papel do afeto e do sexo na vida humana? E aí, claro, inclusive na vida humana de religiosos e religiosas, porque não é o fato de nós professarmos a vida religiosa que faz com que deixemos de ser humanos. E quais as consequências que isso tem na nossa vivência comunitária? Nós vivemos numa comunidade masculina ou feminina, e aí a grande pergunta, o que é ser homem, o que é ser mulher hoje? Como se constrói as masculinidades e as feminilidades no mundo de hoje, e como elas são construídas na igreja e na vida religiosa. E quando nós bem situarmos essas questões, nós podemos pensar para que ou para quem nós vivemos a nossa castidade. Ou seja, mais uma vez aqui, assim como na obediência e na pobreza, os votos não são apenas para uma vivência pessoal. Os votos também são para a missão. A castidade é o voto que nos possibilita amar a todos para a todos servir, para uma entrega, para uma oblação plena às pessoas que necessitam da presença amorosa de Deus. Então, retomemos esses elementos a partir do magistério do Papa Francisco. Aqui, como nos anteriores, vocês têm um texto da nossa autoria para iniciar a reflexão, e junto tem os textos auxiliares que ajudam a alargar, a aprofundar e a ampliar os elementos dessa reflexão. Então, uma boa leitura a cada uma, e depois, claro, temos a tarefa para pontualizar, para organizar o pensamento de cada uma, e também cada um sentir para onde continuará refletindo sobre essa temática. Que tenhamos todos e todas um bom trabalho nessa nossa 6ª lição. Paz e bem a todos e a todas.